você que nos acompanha, eu sou a Letícia Greco, jornalista concurseira concursada, e hoje nós vamos comentar os principais acontecimentos da semana do dia 4 de outubro ao dia 1º de novembro. Acompanhe. Gente, como eu comentei no vídeo das notícias internacionais, a gente ficou muito tempo sem gravar, então eu decidi separar esse vídeo em nacional e internacional. Eu gravei o internacional, acho que vocês já estão aí podendo conferir. E agora nós vamos então falar das notícias nacionais, né, que se referem ao Brasil, também importantíssimo. Outra coisa, eu vou pedir a paciência de vocês com esse vídeo, porque eu tô gravando sozinha. Muito chato estar gravando sozinha, eu sei que tem várias pessoas aí do outro lado da tela me assistindo, mas é muito estranho, é a primeira vez que eu tô fazendo tudo sozinha, então pode ser que o áudio não fique bom, pode ser que a imagem não fique tão boa quanto dos outros vídeos, mas eu peço para vocês paciência, porque a Yael tá de férias, então eu tô tendo que fazer isso sozinha, é a primeira vez que eu faço sozinha, eu tenho certeza que não vai ficar tão bom quando comparado, né, com quando tem outra pessoa aqui junto, mas espero que pelo menos o conteúdo, que é o mais importante, vocês entendam, certo? Então vamos para as notícias. Deputado cassado Eduardo Cunha é preso por tempo indeterminado. Lula se torna réu pela terceira vez. Beltrame pede demissão da Secretaria de Segurança do Rio. Número de homicídios no Brasil é maior do que em países em guerra. PEC dos gastos é aprovada em segundo turno da Câmara. Então, primeira notícia. Deputado Eduardo Cunha é preso por tempo indeterminado. Gente, essa notícia já era esperada, né? Porque o Eduardo Cunha, de presidente da Câmara dos Deputados, foi afastado, depois cassado, perdeu seus mandatos políticos e agora está preso. Perdeu o foro privilegiado também, né? Esqueci de citar isso. E agora foi preso. Na verdade, já era esperado que ele fosse preso, mas foi assim meio que do nada, né? Um dia, simplesmente, o juiz Sérgio Moro, de novo ele, né? O juiz Sérgio Moro, lá de Curitiba, expediu o mandato e a Polícia Federal foi, então, até Brasília, onde prendeu o Eduardo Cunha. Vamos ver aí no slide, ó. Então, a ordem de prisão partiu do juiz federal Sérgio Moro. Ele foi preso em Curitiba, né? Na verdade, ele estava em Brasília, no apartamento funcional, ainda, né, que pertence aos deputados em exercício. A Polícia Federal chegou até o Eduardo Cunha e depois levou ele até Curitiba, onde ele está preso numa cela sozinho. Inclusive, gente, essa prisão do Eduardo Cunha, né, tornou um dos agentes da Polícia Federal famoso, né? É o hipster da Federal. Antes era o japonês, né? Todo mundo já fazia aquela piadinha, se o japonês bater na sua porta, você foge, né? Porque você vai ser preso. E agora surgiu esse hipster aí, né, da Polícia Federal, que foi até na Fátima Bernardes. A gente faz associações, né? Dá pra gente lembrar certas situações por conta de outras, né? Então, esse hipster aí da Polícia Federal ficou famoso. Bom, então, como eu disse, né, o Eduardo Cunha ele ficou numa cela separada dos outros presos da Lava Jato, claro, para não haver comunicação entre eles, né, não combinarem coisas para dizer. E o que o juiz Sérgio Moro disse, né, para justificar essa prisão? Ele disse: a dimensão e o caráter serial dos crimes, estendendo-se por vários anos, é característico de risco à ordem pública, né? Então, o Cunha ele já estava sendo julgado por corrupção, lavagem de dinheiro, por ter contas não declaradas na Suíça, enfim, uma série de crimes. Então, essa foi a justificativa do juiz Sérgio Moro. O que os advogados do Cunha disseram, por outro lado? Eles disseram: prisão é absurda e sem motivação, né? Eles disseram, eu vi uma reportagem que o advogado do Cunha dizia que não houve nenhum fato novo que pudesse o levar à prisão. E o Ministério Público Federal, o que ele disse também para justificar? Em liberdade, Cunha representa risco de instrução do processo e a ordem pública
além da possibilidade de fuga em virtude da disponibilidade de recursos ocultos no exterior. Então, para o MPF, né, a preocupação, né, a justificativa para o Eduardo Cunha ser preso era a de que ele poderia fugir, porque ele ainda tem muito dinheiro no exterior não revelado. Bom, então, né, a gente só tem que se atentar que o Cunha está preso e vamos agora esperar então os próximos capítulos, porque o Cunha, se ele aceitar uma delação premiada, que é o que o juiz Sérgio Moro está esperando. O que é uma delação premiada, né? Ele colabora com a justiça, ele conta o que ele sabe e em troca ele tem alguns benefícios, né? Alguma diminuição da pena, né? E a maioria dos presos da Lava Jato estão fazendo essa delação, esse acordo de delação premiada, e é por meio dessa delação premiada que muitos outros fatos vêm à tona, não só fatos como pessoas. Então vamos ver os próximos capítulos, né? Quem será o delatado pelo Eduardo Cunha se ele aceitar um acordo de delação premiada. Próxima notícia. Lula torna-se réu pela terceira vez. Juiz aceitou denúncia de que ex-presidente fez lobby em favor da Odebrecht no exterior para obter empréstimos do BNDES. Gente, eu nem ia colocar essa notícia do Lula, mas como eu coloquei da outra vez, que ele foi réu pela segunda vez, eu achei importante dar continuidade, né? Porque a gente falou da outra vez, vamos falar dessa vez também, né? Então, do que o Lula está sendo acusado agora pela terceira vez? Vamos ver no slide. Da primeira vez, então, ele foi acusado de atrapalhar a investigação da Operação Lava Jato. Na segunda vez, o juiz Sérgio Moro acusou Lula de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Agora, né, essa denúncia foi feita pelo juiz Valisney de Souza Oliveira, que está movendo uma ação penal contra Lula, o Marcelo Odebrecht, o sobrinho do Lula, que chama Tayaguara dos Santos, que na verdade é sobrinho da primeira mulher dele, e mais 8 pessoas. Por quê? Porque o Lula teria conseguido que a Odebrecht, que é uma empreiteira, conseguisse empréstimos com o BNDES. Em troca, a Odebrecht teria contratado uma empresa do sobrinho do Lula, né? Então, esse juiz acusa o Lula aí, de organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro, né? E o Lula, mais uma vez, os advogados do Lula se diz vítima de uma guerra de manipulação, né? Vamos aí, né? A gente não tem muito para comentar, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Próxima notícia. Beltrame pede demissão da Secretaria de Segurança do Rio. Essa notícia pegou a maioria das pessoas de surpresa, bom, pelo menos eu, né? Não sei vocês, mas eu acho que todo mundo foi pego de surpresa, porque o Beltrame, né? Ele é conhecido como o homem das UPPs, né? Ele que implementou as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro, e ele era muito firme, né, em dizer que as UPPs funcionam, que isso vai resolver um dia o problema. Então ninguém esperava que ele fosse sair. Mas a segurança no Rio de Janeiro é realmente uma questão difícil de se resolver, né? Já faz décadas que essa questão vem se arrastando. Às vezes a gente vê alguns períodos de paz, né, alguma solução do conflito, mas logo depois já volta, né? É um conflito que a questão da violência, né, no Rio é uma questão que vai demorar anos e anos para ser resolvida. Mas vamos ver um pouquinho do slide, o que aconteceu, né, para ele pedir essa demissão. Então, quem é o Beltrame? José Mariano Beltrame, 59 anos, 10 anos à frente da pasta da Secretaria de Segurança do Rio, é o criador das UPPs, então Unidade de Polícia Pacificadora do Rio de Janeiro, tá? No lugar dele vai assumir o Roberto Sá, que também é delegado da Polícia Federal, assim como o Beltrame. Por que o Beltrame disse que ia sair? Foi ele que pediu demissão, né? Ele disse, é encerrar um ciclo.
A segurança pública a gente não vence, mitiga, consegue antecipar problemas, né? E ele disse também, defendeu a UPP, a criação, que é uma criação dele, né? Diz que a UPP é um norte para resolver problemas, salvou vidas. Mas o que muito se questionou é, a UPP é um colapso? Né? Porque essa demissão dele aconteceu justamente numa semana de guerra entre traficantes de algumas favelas ali do Rio de Janeiro, Pavão, Pavãozinho. Então, né, muito se questionou, está em colapso a UPP? A UPP realmente funciona? Então, no próximo slide, eu peguei uma reportagem aí que eu achei da Veja, tá? Eu não gosto muito, vocês podem observar que eu não trago muitas coisas da Veja, porque a Veja, ela é uma revista muito de opinião, né? Então, eu procuro trazer coisas que sejam mais imparciais. É claro que eu já até falei isso num outro vídeo, nada é completamente imparcial, mas eu vou ler o que a Veja trouxe, ó. O colapso na segurança pública, em especial no projeto das UPP, já vinha sendo percebido desde 2014, ou seja, bem antes da crise financeira pela qual o Rio de Janeiro passa. Para se ter uma ideia, no final daquele ano, 101 policiais foram feridos e 8 morreram nos territórios considerados pacificados. Nas ruas, os assaltos estabeleceram um recorde histórico, 158.078. Como o site da Veja mostrou, os dados do Instituto de Segurança Pública indicam que 2016 será ainda pior. O primeiro semestre registrou o maior número de assaltos na história para o período, 97.100. Média de 534 por dia. O que é isso? Aliás, com os 3 policiais feridos no Pavãozinho ontem, o número de policiais baleados nas UPP chegou a 131, com outros 11 mortos. Ou seja, um novo recorde negativo se aproxima. Beltrame insistiu em jogar a culpa em outras áreas do governo, da prefeitura e etc, tá? Depois vocês podem entrar no site, pesquisar mais. A questão que eu acho que a gente tem que debater é a seguinte, a UPP, afinal, ela funciona ou ela não funciona? Ela é uma aliada da população ou ela está contra a população que mora nessas comunidades do Rio de Janeiro, né? Bom, vamos ver agora então o que o próximo secretário de Segurança vai fazer aí pelo Rio de Janeiro. Vamos pensar na questão do Rio de Janeiro? Teve Olimpíadas esse ano? Teve. O mundo todo descreditando o Rio de Janeiro, achando que iam acontecer 1000 coisas ruins durante as Olimpíadas. Não aconteceu, mas vamos lembrar que o exército que estava no Rio de Janeiro precisou contar com a ajuda do exército. Foi quase tudo normal, né? A gente teve uma morte de um técnico, acho que alemão, mas ele foi de um acidente de táxi, né? Fatalidade, né? Que infelizmente, né? Mas questão de segurança, né? A gente não ouviu falar muita coisa, né? Inclusive aqueles nadadores lá dos Estados Unidos forjaram um assalto, né? E depois a história veio à tona. Mas a realidade, né, dos moradores do Rio de Janeiro não é essa, não é isso que eles enfrentam. O Rio de Janeiro enfrentando uma crise econômica sem precedentes, questão que caiu nessa prova de atualidades que eu também resolvi. Então vamos ficar atentos aí com essa questão do Rio de Janeiro. E no próximo slide, na próxima notícia, a gente continua falando de violência. Olha aí, número de homicídios no Brasil é maior do que o de países em guerra. Gente, muita atenção para essa notícia, tá? É esse tipo de notícia que a gente não dá muita atenção, que costuma cair em concurso, costuma cair, né, em Enem, e a gente não se liga, né? Porque é uma coisa que vem, dá uma reportagem de um dia e não fala mais. Então vamos ficar muito atento a essa notícia, porque eu acho que num tema de redação que está falando de violência urbana, de guerra civil, eu acho que é uma coisa que pode ser trazida à tona, então muita atenção. Vamos ver no slide. Dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Em 2015, no Brasil, foram 160 assassinatos por dia. No mesmo ano, então, 58.383 mil pessoas foram assassinadas, uma pessoa a cada 9 minutos.
E olha só, comparando o Brasil com a Síria, hein? A Síria que está em guerra, a Síria realmente está em guerra, muitas pessoas fugindo da Síria, virando refugiados. A Síria, aí em 4 anos, de 2011 a 2015, teve 256 mil pessoas assassinadas. E o Brasil, 279 mil. Ou seja, as pessoas aqui no Brasil estão sendo mais assassinadas do que um país que está em guerra. Isso é muito preocupante, muito. E olha aí, os estados mais violentos, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte. Os menos violentos, São Paulo e Santa Catarina. Outro dado, nós temos a polícia que mais mata e a que mais morre no mundo. Quantos dias a gente não assiste reportagem na televisão e vê um policial sendo morto, né, durante o serviço? Então eu acho que essa é uma questão extremamente preocupante. E eu não falo apenas preocupante no sentido de concurso, no sentido de vestibular, no sentido de Enem. Não, é preocupante para nós brasileiros. Por quê? Que país nós estamos vivendo? Que país nós estamos construindo? O que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? O que os nossos políticos, né, os representantes do povo que nós colocamos no poder, estão fazendo para mudar essa realidade? Até quando o Brasil vai ser considerado, vai ser visto pelo mundo como um país violento, como um país dos mais violentos do mundo e um país da impunidade, né? Porque poucos crimes são resolvidos, né? Tem uma resolução, né? Então até quando, né? Esse é o Brasil que a gente quer construir para os nossos filhos, para os nossos netos. Aliás, né, a população do Brasil crescendo, não para de crescer, né? A gente já está em 200 milhões, vamos chegar nos 240. E às vezes eu fico me questionando, né? Será que dá coragem, né, da gente ter filho vivendo todo esse caos que a gente está vivendo, essa situação de violência, essa questão da saúde, essa questão da educação, a crise agora, né, é uma coisa da gente se pensar. E eu coloquei aí no slide solução, né? Tem solução? Quais são as soluções? Então eu gostaria que você que está assistindo ao meu vídeo deixasse nos comentários, né, se você acha que tem solução, quais seriam as possíveis soluções. Vamos debater, né? O nosso canal, ele é um espaço que permite esse debate, e um debate, você colocar diferentes pontos de vista, é ótimo, porque isso fomenta o senso crítico, isso fomenta a opinião pública, né? E claro, para você que está estudando, que vai escrever uma redação, isso te dá argumentos para você escrever uma redação. Então vamos aí, né? Vamos debater essa questão da violência no Brasil, né? A partir desses dados que foram apresentados, né? O que vocês acham que pode ser a solução para esse problema? Se é que tem solução, né? O que vocês pensam de tudo isso, certo? Bom, vamos para a próxima notícia e última de hoje, né? Porque hoje está pesado. PEC dos gastos é aprovada em segundo turno na Câmara. Bom, então estamos vendo aí no slide, naquele vídeo informal que eu tinha comentado da semana passada, eu já tinha falado da PEC 241, inclusive eu falei, você que é concurseiro, você que vai prestar o Enem esse ano que vem, não pode esquecer esse número, PEC 241, né, que é a proposta de emenda constitucional, que vai fazer o quê? Olha no slide, ela vai limitar os gastos públicos do governo federal de 2017, né? A partir de 2017. Por que a partir de 2017? Porque essa PEC, ela pode valer por até 20 anos. Então, olha aí no slide, essas despesas do governo federal, elas só vão ser corrigidas de acordo com a inflação do ano anterior. Ou seja, não vai haver aumento de gastos, né? Novos gastos, apenas correção da inflação. Se a inflação do ano passado foi de 10%, então esse ano eu posso corrigir as minhas despesas em até 10%, mas 15% aí
eu já não posso, né? A justificativa do governo, como a gente disse, é reduzir os gastos do governo, que crescem mais do que a receita, né? As despesas estão crescendo mais do que as receitas, então essa foi uma medida para tentar solucionar o problema. O governo já disse que só essa medida não vai resolver, né? Por quê? Porque tem que fazer uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista. Michel Temer, presidente atual, já disse que depois da aprovação dessa PEC, o próximo passo é a reforma previdenciária e a reforma trabalhista, né? Vamos ver o que ele vai mexer aí. A Previdência, a gente já sabe que ele está querendo igualar a idade de homens e mulheres para aposentadoria, né? Passar para 65 anos. Também está querendo igualar, né, o regime próprio de previdência, né, daqueles que são funcionários públicos, e do INSS, né, que é para o restante da população assalariada. Vamos ver. Bom, olhando aí no slide, voltando então para a PEC, o que mais? A educação e a saúde não vão ter mudanças em 2017, só a partir de 2018. Por quê, né? Porque, gente, isso foi o auge da polêmica envolvendo essa PEC. Muito se discutiu a respeito da saúde, a respeito da educação. Como é que você não aumenta a despesa com esses setores básicos, né, de um país, né? E a gente ainda tem um panorama de ver o nosso país aumentando o número de habitantes, né? Como eu já disse, nós estamos agora em torno de 200 milhões, mas vamos chegar aos 240, ou seja, mais criança na escola. Como é que você não aumenta os gastos na escola se você vai ter mais criança na escola? Isso é mais gasto com professor, isso é mais gasto com merenda, isso é mais gasto com material. E na saúde a mesma coisa, né? A gente é uma população que está envelhecendo, né? A expectativa de vida a cada ano aumenta, ou seja, a população está ficando mais velha, e isso significa que a população precisa de mais acesso ao hospital, mais acesso à saúde. A população fica mais velha e precisa de saúde, né? Então, como é que você vai atender a toda essa demanda, corrigindo essas despesas com o aumento da inflação? Não vai acompanhar o crescimento da demanda. Então, Michel Temer decidiu que para a educação e para a saúde, somente em 2018. E olha aí no slide, a saúde também, ele já decidiu que agora passa o investimento de 13% para 15% do valor que a União tem. Ou seja, ele já deu uma aumentada porque realmente muitos setores da sociedade são contra essa PEC. Inclusive, olhando aí no slide, a notícia fala, né? Oposição recolheu na internet 325 mil assinaturas contra a PEC. Mesmo assim, não conseguiu que essa PEC não fosse aprovada. Olhando aí no slide, 359 votos a favor da PEC, 116 contrários, né? Vamos lembrar que antes da votação do primeiro turno da PEC 241, Michel Temer fez um jantar, né, para não sei quantos convidados, acho que 400 e poucos convidados para falar dessa PEC, né. Passando para o próximo slide, então agora a gente vê, ó, que a PEC ela segue para o Senado, também deve ser votado em 2 turnos, e coloquei alguns argumentos favoráveis e alguns argumentos contrários que a gente já até tinha debatido. Então, argumentos favoráveis a favor da PEC 241. Estamos com um recorde de desempregados, 12 milhões. Então, tem que frear os gastos públicos para fazer essa economia voltar a andar e aí tentar reduzir o desemprego, enfim, todo o resto. Se aumentar os gastos com educação e saúde, precisa tirar de outra área, né? Ou seja, aumenta os gastos com educação e saúde, mas não tem de onde tirar dinheiro do governo. Então vai ter que tirar de outra área, tipo transporte, segurança, enfim. Outro ponto, somente a PEC não será suficiente para resolver o problema da Previdência, né? Então é o que a gente já tinha comentado.
E aí eu peguei esse infográfico do Jornal Nacional, que eu achei bem interessante, né? A relação da dívida bruta com o PIB. A dívida pública em 2006, lá, 55,5% do nosso PIB. O que é o PIB? O Produto Interno Bruto, é a soma de tudo que é produzido no país. E aí em 2020 a projeção, sem a PEC, a dívida do Brasil vai consumir todo o PIB, ou seja, tudo que for produzido para o Brasil vai ser para pagar essa dívida, ou seja, a gente não vai conseguir fazer a economia crescer, porque tudo que está produzindo é para pagar uma dívida. Isso sem a PEC, se a PEC não for aprovada. Com a PEC, 83% do valor do PIB é para pagar essa dívida, ou seja, ainda vai sobrar muito pouco, né? Vai sobrar o quê? Nem 20%, né? Pouquinho menos de 17% vai sobrar, né? Então, assim, a situação atual do Brasil, da crise econômica, é muito grave. A gente tá vendo isso aí nos números, né? Mas a sociedade, né, principalmente quem está contra essa PEC, gostaria de um debate maior, né? Não algo assim simplesmente imposto, algo que foi aprovado tão rapidamente, sem uma ampla discussão de vários setores da sociedade. No próximo slide, os argumentos contrários, né? Então, argumentos contrários, ó, o principal. Aprovar essa PEC é congelar o Brasil por 20 anos. Por quê? Porque você vai congelar as despesas, você não vai poder aumentar os gastos, e o Brasil ele vai ficar estagnado no sentido de educação, no sentido de saúde, né? Realmente. Compromete a educação, a pesquisa e a tecnologia, né? A gente tem que lembrar que gasto com educação, a gente não está falando só de educação primária, a gente está falando de educação superior também das universidades públicas, que não vão poder aumentar as vagas e a população continua crescendo, ou seja, vai ter mais gente disputando a mesma quantidade de vagas de 20 anos, de 15 anos. Essas vagas precisariam aumentar para atender essa demanda e elas não aumentam. E a gente já sabe que hoje nós temos um sistema de vestibular para a entrada na universidade pública complicado, porque os cursos, a gente vê uma grande concorrência, principalmente aí medicina, engenharia, direito, mas os outros cursos também a gente vê concorrência, então é difícil de entrar e vai ficar mais difícil. Os pesquisadores, por sua vez, né, a gente vê pesquisas saindo das universidades, né, pode reparar, toda vez que a gente vai falar de uma pesquisa que sai do Brasil, a gente vê pesquisa que saiu da Unicamp, pesquisa que saiu da USP. Então, limitando o aumento dos gastos, o repasse para as pesquisas, né, vai ficar limitado aí ao valor da inflação do ano anterior. Então, vai ficar difícil também desse investimento em pesquisas. Bom, precarização da saúde, né, não preciso nem falar, porque é mais gente precisando da saúde pública, recorrendo a hospitais e não vai poder ter esse aumento de gastos. Então, a gente já vê muitos hospitais aí que não tem nem leitos, né, que a gente vê uma situação que as pessoas ficam deitadas no chão por falta de leito, fica sentada em cadeira no corredor, uma situação bem desumana até. O que mais? Reduz a capacidade de investimento do Estado, né? Porque o Estado não vai poder investir em tudo que ele gostaria de investir, porque ele tem essa limitação aí dos gastos. E bom, eu coloquei, finalizando então o slide, a reação à aprovação da PEC 241 e da reforma do ensino médio, ocupação. Muitas escolas ocupadas no Brasil, principalmente no Paraná. No Paraná, 850 escolas ocupadas. Tem um link aí do G1, se você quiser ver qual que é a situação das escolas ocupadas. Isso, inclusive, vai influenciar no Enem. Por quê? Porque o Enem vai ser agora, sábado e domingo, dia 5 e 6, e essas escolas ocupadas não vão fazer o Enem. Né? Então, adiou-se o Enem para essas escolas, parece que para o dia 3 de dezembro, se eu não estou enganada. E esses estudantes, então, das escolas ocupadas não vão
fazer o Enem, mas eles estão lutando por algo que eles acreditam, por algo que eles querem reivindicar. E eu acho que tá certo, porque é aquela história, né? Quem não chora não mama. Então eles são contra a PEC 241, vamos lutar, né? E essa é a forma que eles encontraram. Se a gente ficar quieto, a gente aceitar tudo passivamente, a gente não consegue conquistar direitos, né? Foi assim, lutando, que as mulheres conseguiram sair de casa, conseguiram trabalhar, conseguiram os mesmos direitos que os homens, conseguiram dirigir, conseguiram a sua liberdade. Foi assim que os trabalhadores conseguiram os direitos, conseguiram férias, conseguiram, enfim, tudo mais. Foi lutando, né? Claro que a gente não está fazendo uma apologia à violência. A violência realmente ela não leva a nada, mas a gente tem que, quando está insatisfeito com alguma situação, tem que se levantar, tem que se mobilizar, tem que fazer alguma coisa, porque se cada um ficar na sua casa, a situação realmente não vai mudar, porque quem tá lá em cima vai achar que tá tudo ok, que tá todo mundo concordando, todo mundo quieto, porque é aquela história, quem cala consente. Então, esse foi o resumo das notícias nacionais. Não esqueçam que os slides de todas as aulas podem ser baixados na descrição do vídeo, é só abrir a descrição do vídeo. Então, um bom estudo para você, bom vestibular, bom Enem, que você possa conquistar tudo aquilo que você está almejando. E até a próxima aula.